3. Josias e a Reforma Religiosa. Capítulo 22. Introdução ao reinado de Josias, 640 a 609. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Idida, era filha de Adaia e natural de Bezecate. Fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, e imitou em tudo a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Descoberta do livro da lei. No 18º ano de Josias, o rei mandou o secretário Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, ao templo de Yahvé, ordenando: vai ter com o sumo sacerdote Elcias, para que ele faça a conta do dinheiro que foi oferecido ao templo de Yahvé e que os guardas da porta recolheram do povo. Que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo de Yahvé, para que estes o deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo de Yahvé, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas destinadas à restauração do templo. Mas não se lhe peçam contas do dinheiro que lhes foi entregue, pois agem com honestidade. O sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo de Yahvé. Elcias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo de Yahvé. Depois o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Elcias deu-me um livro. E Safã leu diante do rei. Consulta a profetisa Uda. Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes, ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, e de consultar Yahvé por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro, que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira de Yahvé que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, praticando tudo o que nele está escrito para nós. O sacerdote Elcias, Aicã, Acobor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Aras, guarda dos vestiários. Ela morava em Jerusalém, na cidade nova. Expuseram-lhe a questão e ela lhes respondeu: assim fala Yahvé, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim fala Yahvé: eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que diz o livro que o rei Judá acaba de ler. Porque me abandonaram e sacrificaram a outros deuses para me irritar com suas ações. Minha ira se inflamou contra este lugar, e ela não se aplicará. E direis ao rei de Judá, que vos enviou para consultar Yahvé. Assim fala Yahvé, Deus de Israel: as palavras que ouviste, mas por que teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Yahvé, ouvindo as palavras que pronunciei contra este lugar e seus habitantes, que se tornaram objeto de espanto e de maldição, e porque rasgaste as vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo de Yahvé. Por isso te reunirei a teus pais, será deposto em paz nos vossos sepulcros, e teus olhos não verão todos os males que vou mandar sobre este lugar. Eles levaram ao rei esta resposta. Capítulo 23. Leitura solene da lei. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém,
E o rei subiu ao templo de Javé, com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo de Javé. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Javé a aliança que o obrigava a seguir Javé e a guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para pôr em prática as cláusulas da aliança escritas nesse livro. Todo o povo aderiu à aliança. Reforma religiosa em Judá. O rei ordenou a Elcias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e aos guardas das portas, que retirassem do santuário de Javé todos os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para Será e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou suas cinzas para Betel. Destituiu os falsos sacerdotes que os reis de Judá haviam estabelecido e que ofereciam sacrifícios nos lugares altos, na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém. E os que ofereciam sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército do céu. Transportou do templo de Javé para fora de Jerusalém, para o vale do Cedron, o poste sagrado, e queimou no vale do Cedron. Reduziu as cinzas e lançou suas cinzas numa vala comum. Demoliu as casas dos prostitutos sagrados que estavam no templo de Javé, onde as mulheres teciam véus para a Será. Mandou vir da cidade de Judá todos os sacerdotes e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam oferecido sacrifícios, desde Gabá até Bersabéia. Demoliu os lugares altos das portas, que se achavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à esquerda de quem entra na porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos não podiam subir ao altar de Javé em Jerusalém. Comiam, porém, pães sem fermento no meio de seus irmãos. O rei profanou a Tofete do vale de Ben-Enon, para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha, em honra de Moloque. Fez desaparecer os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol na entrada do templo de Javé. Perto do aposento do eunuco Natã-Meleque, nas dependências, e queimou os carros de sol. Os altares que estavam no terraço do quarto superior de Acaz, edificados pelos reis de Judá, e os que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo de Javé, o rei os demoliu. Quebrou-os lá e lançou suas cinzas no vale do Cedrão. O rei profanou os lugares altos situados diante de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, e que Salomão, rei de Israel, tinha construído para Astarte, abominação dos Sidônios, e para Camos, abominação dos Moabitas, e para Melcom, abominação dos Amonitas. Quebrou as estrelas, cortou os postes sagrados e encheu de ossos humanos o seu local. A reforma se estende ao antigo reino do norte. Demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar, esse lugar alto, queimou o lugar alto e o reduziu a pó, queimou o poste sagrado. Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha. Mandou buscar os ossos daqueles túmulos e queimou sobre o altar. Profanou, assim, cumprindo a palavra de Javé, que havia anunciado o homem de Deus, que havia anunciado essas coisas. E perguntou:
Que sepulcro é esse que estou vendo? Os homens da cidade responderam: É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou essas coisas que acabas de realizar contra o altar de Betel. Disse o rei: Deixe-o em paz, e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como as do profeta que tinha vindo da Samaria. Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam nas cidades da Samaria, e que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso a Yahvé. E procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares, e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois regressou a Jerusalém. Celebração da Páscoa. O rei ordenou a todo o povo: celebrai a Páscoa em honra de Yahvé, vosso Deus, de modo como está escrito neste livro da aliança. Não se havia celebrado uma Páscoa semelhante a essa em Israel, desde os dias dos juízes que haviam governado Israel, nem durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Foi somente no 18º ano do rei Josias que semelhante Páscoa foi celebrada em honra de Yahvé em Jerusalém. Conclusão sobre a reforma religiosa. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei escritas no livro que os sacerdotes Elcias havia encontrado no templo de Yahvé. Não houve antes dele rei algum que se tivesse voltado como ele, para Yahvé de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, em toda a fidelidade à lei de Moisés, nem depois dele houve algum que se lhe pudesse comparar. Contudo, Yahvé não abradou o furor de sua grande ira, que se havia inflamado contra Judá por causa das provocações de Manassés que lhe havia feito. Yahvé decidiu: também Judá expulsarei da minha presença, como expulsei Israel. Rejeitarei essa cidade de Jerusalém que eu tinha escolhido, e o templo do qual eu dissera: aí residirá o meu nome. Fim do reinado de Josias. O resto da história de Josias, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? No seu tempo, o faraó Necal, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria às margens do rio Eufrates. O rei Josias marchou contra ele, mas Necal matou-o em Megiddo, no primeiro encontro. Seus servos transportaram seu corpo de carro até Megiddo e o conduziram para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, ungiu e o constituiu rei em lugar de seu pai. 4. Ruína de Jerusalém. Reinado de Joacás em Judá, 609. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Emital, era filha de Jeremias, e natural de Libna. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como haviam feito seus pais. O faraó Necal o aprisionou em Rebla, no território de Emate, para que não reinasse mais em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e talentos de ouro. O faraó Necal constituiu como rei a Eliacim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. E mudou seu nome para Joaquim. Tomou Joacás e ele foi para o Egito, onde morreu. Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro, mas teve de criar impostos na terra. Para pagar a quantia exigida pelo faraó, exigiu de cada um, segundo suas posses, a prata e o ouro que era preciso dar ao faraó Necal. Reinado de Joaquim em Judá, 609
a 598. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebita. Era filha de Fadaías e natural de Ruma. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como haviam feito seus pais. Capítulo 24. No seu tempo, Nabucodonosor, rei de Babilônia, marchou contra ele, e Joaquim lhe esteve sujeito durante 3 anos, e depois se revoltou de novo contra ele. Yahvé mandou contra ele bandos de cadeus, arameus, moabitas e amonitas. Incitou-os contra Judá para destruí-lo, conforme a palavra de Yahvé havia pronunciado por intermédio de seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá unicamente por ordem de Yahvé, que queria rejeitá-lo e sua presença, por causa dos pecados de Manassés, por tudo que ele fizera, e também por causa do sangue inocente que ele havia derramado, inundado Jerusalém de sangue inocente. Yahvé não quis perdoar. O resto da história de Joaquim, tudo que fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Joaquim adormeceu com seus pais, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. O rei do Egito não saiu mais da sua terra, pois o rei da Babilônia havia conquistado desde a torrente do Egito até o rio Eufrates, tudo que pertencia ao rei do Egito. Introdução ao reinado de Joaquim, 598. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, era filha de Elnatã, e natural de Jerusalém. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como havia feito seu pai. A primeira deportação. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei de Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, foi ter com o rei de Babilônia. Ele e sua mãe, seus oficiais, seus dignatários e seus eunucos, e o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso foi no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo de Yahvé e os tesouros do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo de Yahvé, como Yahvé o havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os dignatários e todos os notáveis, ou seja, 10.000 exilados, e todos os ferreiros e artífices. Só deixou a população mais pobre da terra. Deportou Joaquim para a Babilônia. Também deportou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus eunucos e os nobres da terra. Todos os homens valentes, em número de 7.000, os ferreiros e os artífices, em número de 1.000, e todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio na Babilônia. Pelo rei da Babilônia. E em seu lugar, de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu rei o seu tio Matanias, cujo nome mudou para Sedecias. Introdução ao reinado de Sedecias em Judá, 598 a 587. Sedecias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, e era de Lebna. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como havia feito Joaquim. Isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira de Yahvé, que, por fim, os rejeitou de sua presença. Cerco de Jerusalém. Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. No 9º ano de seu reinado, no 10º mês, no dia 10, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Acampou diante da cidade e levantou trincheiras ao seu redor. A cidade ficou sitiada até o 11º ano de Sedecias. No dia 9 do mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais nada para comer,
abriram uma brecha nas muralhas da cidade. Então todos os guerreiros escaparam de noite pela porta que há entre os dois muros perto do jardim do rei. Os caldeus ainda cercavam a cidade e tomou o caminho de Arabá. O exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, onde todos seus soldados se dispersaram para longe dele. Os caldeus agarraram o rei e o conduziram a Ribla, à presença do rei da Babilônia. Eles o submeteram ao julgamento, mandaram degolar os filhos de Sedecias na presença dele. Depois Nabucodonosor furou os olhos de Sedecias, algemou-o e o conduziu para a Babilônia. Saque de Jerusalém e segunda deportação. No 5º mês, no dia 7, era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabuzardan, comandante da guarda oficial do rei da Babilônia, fez sua entrada em Jerusalém, incendiou o templo de Yahvé, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. E todo o exército caldeu que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardan, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade, os desertores que haviam passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Do povo pobre da terra, o comandante da guarda deixou uma parte, como viticultores e agricultores. Os caldeus quebraram as colunas de bronze do templo de Yahvé, as bases entalhadas e o mar de bronze que estavam no templo de Yahvé, e levaram bronze para a Babilônia. Levaram também os recipientes para as cinzas, as pás, as facas, as taças e todos os objetos de bronze que serviam para o culto. O comandante da guarda tomou os turíbulos e os vasos de aspersão, tudo que era de ouro, tudo que era de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar único e as bases entalhadas que Salomão havia feito para o templo de Yahvé, não se poderia calcular quanto pesava o bronze de todos esses objetos. A altura de uma coluna era de 3 covados, e sobre ela havia um capitel de bronze, da altura de 5 covados. Havia uma rede e romãs em torno do capitel, tudo de bronze. A segunda coluna era feita do mesmo modo. O comandante da guarda prendeu Saraias, sacerdote-chefe, Safonias, sacerdote que ocupava o segundo lugar, e os 3 guardas das portas. Na cidade prendeu um eunuco, chefe dos guerreiros, 5 conselheiros do rei, que foram encontrados na cidade, o secretário-chefe do exército encarregado da mobilização e 60 homens do povo, que foram encontrados na cidade. Nabuzardan, comandante da guarda, prendeu-os e os levou à presença do rei da Babilônia. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matá-los. Em Ribla, na terra de Emate. Assim Judá foi exilado para longe de sua terra. Godolias, governador de Judá. Quanto ao povo que ficou na terra de Judá, aí deixando por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele o entregou ao governo de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. Quando todos os oficiais das tropas e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Godolias, governador, vieram ter com ele em massa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Cária, Saraías, filho de Taneumete, o Netofatita, Jezonias, o Macatita, eles e seus homens. Godolias declarou-lhes sob juramento a eles e a seus homens, e disse-lhes: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, submetei-vos ao rei da Babilônia, e tudo vos correrá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, que era de linhagem real, veio com 10 homens e matou Godolias, bem como os judeus e os caldeus que estavam com ele em Masfa. Então todo o povo, desde o maior até o menor, como também os chefes das tropas,
partiram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. A graça para o rei Joaquim. No 37º ano da deportação de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no dia 27, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que subiu ao trono, deu anistia a Joaquim, rei de Judá, e o tirou da prisão. Falou-lhe benignamente e deu-lhe um trono mais alto que o dos outros reis que estavam com ele em Babilônia. Joaquim deixou suas vestes de prisioneiro e passou a comer sempre na mesa do rei, por toda a vida. Seu sustento foi garantido constantemente pelo rei, dia após dia, enquanto viveu. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.